Bem, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos começar com o nosso pensamento do dia, que é aquela dinâmica que nós fazíamos, nas aulas presenciais, em que cada aluno trazia uma frase, que ele achou bacana, uma frase bem elaborada, que ele achou uma reflexiva, e um aluno trazia e explicava para a turma qual foi o motivo que aquela frase marcou ele de alguma forma. Então nós vamos continuar com essa mesma dinâmica, porém nós vamos começar na forma virtual. Como é que vai funcionar? Hoje eu trouxe a primeira frase e já vou falar um pouquinho sobre ela. Na próxima aula eu já vou colocar um vídeo que você vai fazer. Como é que vai funcionar isso? Lá no Classroom eu vou colocar um link, frase motivacional. Aí vocês vão gravar um pequeno vídeo, não pode passar de 1 minuto. É só para você ler a frase e explicar por que você achou a frase bonita. Qual é a sua interpretação dessa frase, tá certo? Então você vai ler a frase e vai explicar pra gente. Aí como é que eu vou fazer? Todo vídeo eu vou colocando um vídeo de vocês, tá certo? Quero que todos participem, hein? Não esqueçam. Vamos para a frase de hoje. Não procure estudar mais, procure aprender mais. O que essa frase quer dizer, pessoal? Estudar por estudar, ler por ler, não vai te servir muito, porque você vai acabar esquecendo. Agora, quando você aprende, você não esquece. Aquilo vai ficar guardado, aqui. Então, você não esquece, tá certo? Então, a gente pode até analisar. Nesse período de estudo à distância, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Tem uns que nem estudam, quanto mais aprenderem, mas quero aproveitar também essa frase para parabenizar todos os alunos que estão realizando todas as atividades, estão tirando dúvidas no Classroom, estão cumprindo com todas as suas obrigações, porque as aulas online é o nosso novo normal, nós não temos data para retorno. Então, aquele aluno que era muito compromissado em sala, continua sendo muito compromissado, só que virtualmente. No começo eu recebi pouquíssimos TDs, agora quase todos os alunos cumprem com tudo, entregam todos, ou seja, a gente está tendo a adesão de muitos alunos, a gente está observando o compromisso. E eu espero que realmente vocês estejam aprendendo. E se não tiverem, sinalizem. Tia, aquele conteúdo de 2 semanas atrás, tia, aquele conteúdo eu não consegui entender. Gente, eu estou aqui para ajudar. Eu gravo outro vídeo, eu tento explicar de outra maneira para que você realmente consiga aprender, tá bom? Mas para isso eu preciso saber de vocês, como é que está sendo, tá bom? Então, vamos lá. O conteúdo da nossa aula de hoje é um conteúdo ortográfico, tá certo? Que é um conteúdo também bem polêmico, que são os porquês. É uma palavrinha que ela pode ser escrita de 4 formas diferentes. E cada uma delas tem a sua função. Então, a gente vai observar hoje o uso, como deve ser utilizado cada porquê, para vocês observarem como nossa língua é tão complexa. Uma palavra tem 4 formas de ser escrita e cada uma delas é diferente, tá certo? Então esse conteúdo, gente, ele sempre precisa estar sendo estudado, não só nessa aula de hoje, você sempre tem que estar lendo a gramática, lendo o livro didático, porque muitas vezes acaba esquecendo que é muitas regras e tem as exceções, então muitas vezes acaba esquecendo. Então sempre tem que estar revisando esse conteúdo para não errar, não se confundir, tá certo? Então vamos lá iniciar. A gente tem aqui uma tirinha, que ela trata bastante esse uso dos porquês. Por que é separado? Por que não? É junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, a gente tem nessa tirinha, os 4 tipos de porquês com sentido. E a gente tem um resuminho aqui abaixo. Por que separado? Pergunta.
Porque junto sem acento? Resposta. Porque separado com acento? Fim de frase, ou substituir pela palavra motivo. O porquê, ele é um substantivo. Tia, não entendi nada. Gente, quando vocês forem estudar, vocês têm que criar alguma estratégia de aprendizagem. Por exemplo, são 4 porquês. Eu vou aprender um atrás do outro de qualquer maneira? Não, você tem que criar uma estratégia para você. Ou você aprende os 2 com acento e os 2 sem acento, ou você aprende primeiro os juntos, depois os separados. Você tem que criar algum método para essas regras, de alguma forma, serem fixadas na sua cabeça. Porque se você só ficar lendo, relendo, estudando de qualquer forma, de uma maneira que não vai gravar aquilo, não vai servir muito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, porquês. A gente tem o porquê separado e sem acento. Gente, esse porquê separado e sem acento, primeiro, a forma dele. Ele está sendo uma preposição. Esse por aqui, ele é uma preposição. E esse aqui, ele é um pronome interrogativo, ou seja, é utilizado para fazer perguntas. Quando ele junta com a preposição, ele forma o nosso porquê. Esse porquê separado e sem acento, ele deve ser utilizado quando na sua frase você puder substituir pela expressão por qual razão, ou então por qual motivo. Se na sua frase você conseguir substituir o porquê por essa expressão, o que você deve utilizar é o separado e sem acento. Vamos lá. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Como é que eu sei que ele está correto? Porque eu posso trocar aqui, ó. Desejo saber por qual razão você voltou tão tarde para casa. Desejo saber por qual motivo você voltou tão tarde para casa. Então, nós observamos o que aí? Que você pode substituir o porquê separado e sem acento por essas duas frases. Por qual motivo você comprou este casaco? Então, o porquê separado e sem acento, ele é substituível pela expressão por qual razão ou por qual motivo, tá certo? Porque, lembrando que a gente está começando com os separados. Vocês lembram, né? Que ou estudo separado, ou estudos juntos, ou estudos com acento ou sem acento. Eu escolhi estudar primeiro os separados para depois estudar os porquês juntos, tá certo? Então, como você usa o porquê separado e com acento? Vamos ver. Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto ou de reticências, a sequência deve ser grafada por quê? Devido à posição na frase. O monossílabo que passa a ser tônico. Então, no final da frase, a gente vai utilizar, geralmente quando for perguntas, tá certo? Aí, seja ponto final, seja ponto de interrogação, seja o ponto de exclamação. Geralmente a gente só vê interrogações, mas a gente pode ter também, ó, no exemplo da frase, uma exclamação, tá certo? Porque junto e sem acento. Gente, ele é uma conjunção explicativa, ou seja, ele vai explicar a causa de um acontecimento dito anteriormente. Então, eu faltei porque estava doente. Não fui à aula porque estava indisposto. Então, a gente vai ter explicações. Para explicações, a gente tem o porquê junto e sem acento, tá certo? Vamos ver o exemplo. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Então, qual é a causa que ele vai ao supermercado? Porque não tem mais fruta. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar. Então, a causa dele ter vindo foi não ter conseguido telefonar. E aqui, gente, nós vamos ter o porquê junto e com acento. Qual é a forma correta de utilizar ele? Porque junto com acento, você vai utilizá-lo para substituir as palavras causa, razão ou motivo. E geralmente ele vai vir acompanhado por um determinante. O que é determinante? Um artigo, um substantivo. A gente pode ter determinantes também um numeral, mas geralmente vão ser artigos, tá certo? Então, quando eu tiver aqui o porquê, um porquê, a gente já sabe que é junto e com acento.
Então, lembrando, as palavrinhas que substituem é causa, razão e motivo, e sempre acompanhado de o ou algum determinante, que são palavras que vão acompanhar ele. Então, quando eu tenho aqui, ó, não consigo entender o porquê da sua ausência. Primeiro, a gente já viu que tem um determinante, o o, né, acompanhando, e depois a gente sabe que está correto, porque eu posso substituir, ó, não consigo entender o motivo de sua ausência. Então, se dá para substituir por uma dessas três palavras, ele está correto. Aí, em seguida, existem muitos motivos para justificar esta atitude. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um motivo. Então, esse porquê aqui, gente, ele é um substantivo. Porque ele significa outras palavras. Quais são essas palavras? Causa, razão e motivo. Além de significar essas palavras, ele sempre é acompanhado por um determinante, tá certo? Vamos lá. Porquê? Simplificando, o uso do porquê realmente pode ser difícil. Podemos usar um artifício, a substituição. Esse artifício, gente, é o que eu mais recomendo. Não adianta ficar decorando regras e no final não entender nenhuma. A gente tem que ir substituindo. Esse porquê eu posso substituir por quê? E assim por diante. Então, quando eu tenho aqui, ó, porquê separado sem acento, eu posso substituir porquê motivo, pelo qual, pelos quais. Porquê separado com acento, eu posso substituir por que motivo. Porque junto com acento, eu posso substituir por quanto, por causa. E por que eu posso substituir por o motivo. Essas substituições são a forma mais simples de você entender a utilização desses porquês. Se ficar só lendo regras, e também a questão dos exercícios, né? Ajudam bastante. Aí aqui a gente tem na frase, ó. Não sei por que você não me diz isso. Então, o separado, sem acento, você troca por quê? Por que motivo? Não sei por que motivo você não me diz. Você está feliz por quê? Você está feliz por qual motivo? Que é o separado com acento. Não digo porque é segredo. Aqui a gente está explicando. Não sei o porquê de tanta felicidade. Não sei o motivo de tanta felicidade, tá certo? E para finalizar, gente, eu trouxe aqui um quadro resumo, né? Que ele vai resumir a forma dos porquês. O porquê separado e sem acento. Geralmente é utilizado no final, né, das interrogativas e pode ser... Final não, início também, meio, pode ser usado em frases interrogativas diretas e indiretas. A gente vai ter aqui os exemplos, ok? Qual a diferença de uma interrogativa direta para indireta? A interrogativa direta sempre vai ter interrogação, a indireta nem sempre vai ter interrogação, tá bom? Além dessa dica de frases interrogativas, a gente sabe que ele pode ser substituído pela expressão pelo qual. Por que separado e com acento? Final das frases. Tanto afirmações, tanto exclamações e tanto interrogações. Junto e sem acento, explicações ou causas. E o junto e com acento, ele é um substantivo, representa motivo, causa ou razão, tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje está encerrando por aqui, tá bom? Não esqueçam da frase para que a gente possa colocar os vídeos na próxima semana, tá? Essa semana eu vou colocar em todas as aulas, a partir da próxima vou adicionar os vídeos de vocês, tá certo? Então, tchau, qualquer dúvida procurem no Classroom.